sistema nervoso visceral. Então, de novo, músculo liso, músculo cardíaco, glândulas e, eventualmente, algumas células das suas vísceras, dos seus órgãos. Então, o sistema nervoso autônomo, ele se comunica com as suas vísceras. Ele se comunica com o intestino, com o coração, com o pulmão, com os vasos sanguíneos, com as glândulas do seu corpo. E a partir desta comunicação é que ocorre a regulação das funções viscerais. Tá? E mais, né? O seu sistema nervoso motor, para você executar movimentos voluntários, ele não é subdividido. É sempre um motoneurônio regulando o músculo esquelético. Já a parte motora visceral, ela é anatômica e funcionalmente distinta e dividida em 3 diferentes segmentos, que é o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso entérico. Então esses 3 diferentes partes compõem o sistema nervoso autônomo. Portanto, tenho certeza que vocês já escutaram antes falar do sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. Esses são sistemas que são subdivisões do seu sistema nervoso autônomo. E por que são subdivididos? Porque a gente vai ver que o sistema simpático tem um jeito de trabalhar, o parasimpático tem outro e o entérico tem outro. Tá? Então, mas todos eles compõem a parte motora, a execução de uma ação visceral. Ou seja, quando um determinado órgão não está funcionando de maneira apropriada, o seu sistema nervoso autônomo dá uma ordem para aquele órgão para que ele faça uma ação mais correta. Deixa eu ver as perguntas. Você tinha por primeiro? Não? Foi. É o mesmo que os 3. Então, muitas vezes, a informação sensorial ela é única e ela vai regular o seu sistema simpático, parasimpático e entérico ao mesmo tempo. É o mesmo de cima, né? O aqui de cima? Não, eles são separados. Na realidade, vai acontecer mais ou menos o seguinte. Você vai ter aqui, deixa eu parar aqui, fica um pouquinho mais fácil. Você vai ter lá no seu gânglio da raiz dorsal neurônios viscerais e neurônios sensoriais somáticos. Então, seria mais ou menos o seguinte. Você vai ter aqui a medula espinhal, o H medular, tá? E aqui você vai ter o gânglio da raiz dorsal. O gânglio da raiz dorsal, ele vai ter neurônios somáticos, sensoriais somáticos. Esses neurônios sensoriais somáticos, por exemplo, eles podem envolver a inervação de uma região da pele. Então pode ser um neurônio de tato ou de dor. Ele pode ser um neurônio que se comunica com o músculo esquelético e recebe as informações dos fusos. Tá? Então são neurônios sensoriais somáticos. A somestesia que a gente vem falando. Além desses neurônios, vão existir no gânglio da raiz dorsal outros neurônios, só que esses são sensoriais viscerais. Então, aonde que eles vão obter informação da pele? Não, eles vão obter informação, por exemplo, de um vaso sanguíneo. Ele vai receber informações, por exemplo, de um determinado víscera. Então, você vai ter aqui, por exemplo, o seu estômago, tá? Esse neurônio vai receber informação do seu estômago. Informações. Tem alimento aqui dentro? Qual que é a distensão do seu estômago? E assim vai por... São várias informações. Então, esses neurônios viscerais, eles, de certa maneira, eles funcionam de maneira muito parecida, viscerais sensoriais, eles funcionam de maneira muito parecida com os neurônios sensoriais somáticos, da somestesia, tá? Então eles recebem, o corpo celular está no gânglio, eles têm um axônio que chega até a víscera inervada. Veja só, não é mais a pele, não é mais o músculo, é a víscera inervada.
pode ser o vaso sanguíneo, pode ser uma glândula, pode ser um órgão, e eles vão receber essa informação dessa víscera, e essa informação entra posteriormente para a medula espinhal ou para áreas superiores, para que você faça ajustes. Exemplos: se você tem a comida armazenada numa parte do estômago, essa informação sensorial pode, por exemplo, fazer com que a comida se mova no estômago, que o estômago pressione essa comida para que ela se misture com os sucos gástricos. Ou outro exemplo: se você tem comida aqui, você pode estimular a secreção de suco gástrico para auxiliar na digestão desse alimento. Então as informações sensoriais são absolutamente importantes, e esses neurônios, eles se misturam com os neurônios somestésicos, somáticos, lá nos gânglios da raiz dorsal. Tá? Veja, apesar de eles estarem na mesma estrutura, no mesmo gânglio, cada um está cuidando da sua coisa, entendeu? O neurônio somestésico está cuidando da pele, do músculo, e o neurônio visceral sensorial está cuidando de ler informações viscerais relevantes para o funcionamento daquelas vísceras. Certo, pessoal? Sim? Tá? Então, oi. É a mesma coisa. Quando eu estou falando vegetativo, neurovegetativo, visceral, eles são todos os mesmos sistemas. São sistemas que cuidam do funcionamento dos órgãos. Ele não está preocupado de controlar seus músculos para você andar. Ele está controlado, será que os ajustes cardiorrespiratórios, de pH sanguíneo, enfim, todos eles vão estar de acordo com a necessidade daquela situação. Então ele está lendo informações viscerais para controle de funções viscerais, tá bom? Então, pessoal, basicamente, a partir dessas informações sensoriais viscerais, essas informações que chegam na medula e são processadas em áreas até superiores, vão gerar uma resposta motora, tá? E essa resposta motora, ela vai ser transmitida para o órgão, para alteração do funcionamento do órgão, a partir do sistema simpático, ou do parasimpático, ou do sistema nervoso entérico. Aqui já fica uma observação, pessoal. O professor aqui não vai falar do sistema nervoso entérico, e a razão é muito simples. Vocês vão ter sistema digestório. O sistema nervoso entérico, ele é um conjunto de neurônios presentes no seu trato digestório inteiro. Para vocês terem uma ideia, existem mais neurônios no seu sistema nervoso entérico do que em toda a medula espinhal. Né? Se estima de cerca de 100 milhões de neurônios. Esses 100 milhões de neurônios que compõem o seu sistema nervoso entérico controlam as funções viscerais do trato digestório. Ou seja, duas funções básicas: a função de motilidade e a função de secreção. Né? Então veja, na hora que você come alguma coisa, esse alimento ele vai se locomover da sua boca para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino delgado, intestino grosso, até ele sair na forma de fezes. Toda essa movimentação é regulada pelo seu sistema nervoso entérico. Além disso, ao longo do seu trato digestório, você tem que secretar diversos tipos de secreções. Começa com a secreção salivar. Aí você tem o suco gástrico, você tem sucos intestinais, você tem a bile produzida pelo fígado, você tem o suco pancreático e assim por diante. Essas secreções são muito reguladas pelo seu sistema nervoso entérico. Então, como o sistema nervoso entérico ele é muito ligado ao sistema digestório, os detalhes desse sistema vocês vão ter em sistema digestório. Já o sistema simpático e parasimpático, ele também regula funções digestórias? Também. Na realidade, o sistema nervoso entérico, de certa maneira, está
sob o comando do simpático e parasimpático. Só que o simpático e parasimpático não regula apenas funções digestivas, mas regulam funções de todas as nossas vísceras. Por isso, na realidade, eles acabam tendo um peso maior, e é isso que a gente vai explicar hoje, como funciona o seu sistema simpático e parasimpático. Anatomicamente, pessoal, vamos falar um pouquinho de anatomia. O seu sistema nervoso simpático e parasimpático, eles têm uma diferença anatômica para o seu sistema motor somático. Como que era mesmo o sistema motor somático, que a gente acabou de ver? Basicamente ele era composto pelo motoneurônio. Esse motoneurônio ficava ou na medula espinhal ou no tronco encefálico, ou seja, dentro do sistema nervoso central. Este motoneurônio mandava um axônio que se comunicava com o músculo esquelético para indução da contração muscular. Veja, é um sistema de um único neurônio, tá? Já o sistema motor visceral, ou seja, o simpático e parasimpático, ele é um sistema de 2 neurônios, tá? É o circuito polissináptico. O neurônio do simpático e do parasimpático, o primeiro neurônio, está lá no seu sistema nervoso central. Aonde? No tronco encefálico ou na medula espinhal. Veja que semelhança. Então, o neurônio motor simpático e parasimpático também ficam nessas estruturas centrais, ou na medula ou no tronco encefálico. E esse neurônio, ele se comunica com um neurônio dentro de um gânglio. Agora vejam, este gânglio aqui, ele é diferente deste gânglio aqui. Este é o gânglio da raiz dorsal sensorial, tá? Então ele recebe as informações sensoriais, sejam elas somestésicas ou viscerais.